É o seguinte, vocês sabem que eu gosto de tempos em tempos de retornar a uma porção, que é um tema de estudo bíblico que fale diretamente sobre Jesus, que aborde especificamente o Novo Testamento, especialmente os Evangelhos. Da última vez que a gente fez isso, nós ficamos acho que quase um ano e meio numa série de estudos que foi sobre a vida de Cristo, que foi uma série longa mesmo. Essa daqui não vai ser uma série tão longa, mas é uma série de alguns estudos que vão focar em encontros narrados nos Evangelhos, encontros de determinados indivíduos com Jesus. Então, Nicodemos, mulher samaritana, as autoridades, os fariseus, como foi a relação, como aconteceram esses encontros, o que a gente pode extrair desses encontros de Jesus. Isso é importante porque, é claro, a gente aprende sobre Jesus estudando o tempo todo da Bíblia ali. A gente faz conexões com os Evangelhos, a gente cita elementos dos Evangelhos, mas eu acho importante a gente focar especificamente nessas histórias, especificamente nesses encontros, porque a gente consegue unir história bíblica com teologia, e a gente caminha assim, amadurecendo nessa que é esse que é o alvo do crente, que é conhecer mais sobre Jesus. Então, nesse primeiro momento aqui do nosso ano, nós vamos ter essa série que eu dei o nome de Face a Face com Jesus, onde a gente vai estudar alguns encontros que aconteceram nos Evangelhos. Tem muitos encontros ali, mas a gente vai estudar alguns encontros-chave, e a gente vai perceber como esses encontros expõem ou evidenciam questões importantes para a gente, sobre quem é Jesus, sobre quem somos nós, sobre como lidar com algumas questões. E hoje nós não vamos ver nenhum encontro específico, mas eu quero que vocês abram aí comigo em João, capítulo 3. Eu quero estudar 3 versículos só com vocês, que é uma introdução a essa série que está lá em João. O texto está lá em João 3. João 3, 19 a 21. Eu não sei se o pessoal de TI aí teve esse interesse que eu tive quando eu era mais adolescente, mas eu tinha um tio que trabalhava com TI, ele trabalhava com equipamento de computador e tudo mais, e ele me dava muita peça velha para fuçar. Isso era o pavor da minha mãe, porque aquela casa inteira ficava peça de computador velha jogada. Mas nos primórdios ali, não sei se ainda é assim hoje, mas acho que os HDs, o pessoal de TI me corrija se eu estiver errado aí, mas os HDs, eles tinham um imã muito forte, é assim ainda hoje? HD, certo? E esse imã, não sei se você já teve a oportunidade de ver esse imã, é um imã muito forte mesmo. E a minha alegria era pegar um HD desse, desmontar ele inteiro e pegar o imã. E eu ficava com o imã para cima e para baixo, porque era um imã muito forte mesmo. E imã é uma coisa que acho que chama a atenção de qualquer um, assim, sem ser o imã de geladeira, né? Porque aquele imã de geladeira é muito sem graça, né? Que tem lá sua fotinha quando você tinha 2 anos, não esse imã, mas os imãs mesmo, aqueles imãs de respeito, que se você ficar na frente te machuca, sabe? Prende teu dedo, arranca sangue, esses imãs, né? Tem um tipo de imã, que eu trouxe aqui um videozinho para vocês verem, que é um imã muito forte, é um imã de neodímio. Mas como todo imã, você deve ter lembrado de suas aulas de física lá, você tem o positivo e o negativo, né? E positivo com positivo é norte-sul, isso. Você vê como eu era bom em física, né? O físico, o Kevin aí já nos corrigiu aqui corretamente. Então é norte-sul, né? Então norte com norte repele, sul com sul repele. Agora quando você coloca norte com sul, atrai, né? Como a gente vê aqui no videozinho. E quando a gente fala sobre os encontros das pessoas com Jesus, a gente tem uma relação meio imática, talvez, uma coisa meio de imã, porque a pessoa de Jesus nos seus encontros sempre causam 2 reações nos outros. Jesus sempre causa 2 reações. A primeira reação é uma reação de afastamento, é uma reação de completa separação, muito forte, como que a gente viu aqui. Por outro lado, uma outra reação desses encontros que aconteceu com todos aqui, eu imagino, é que quando nós encontramos Jesus, nos tornando crentes, nos tornando seus servos, ao invés de sermos afastados, nós somos
aproximados. Então são duas reações possíveis diante de Jesus. Ou é um afastamento completo, decisivo, forte, marcante, ou é uma aproximação igualmente marcante e forte também. Então quando a gente lê esse texto aí que eu coloquei para vocês, que a gente lê daqui a pouquinho, você tem essa mensagem central aqui. Esses 3 versículos podem ser resumidos assim, e isso é o que abre o nosso estudo aí desse tema. A reação a Jesus evidencia a condição espiritual de alguém. O modo como a pessoa reage à pregação do Evangelho, o modo como alguém reage ao ouvir de Jesus, o modo como alguém reage à mensagem e ao próprio Jesus evidencia a condição espiritual dela. Se nós estamos falando de um incrédulo, a reação vai ser um afastamento. Se nós estamos falando de alguém que é um eleito, um escolhido de Deus, um crente, a reação é o contrário, é a aproximação, exatamente como acontece com o ímpio. Então você tem essas duas reações aqui. E talvez vocês já tenham experimentado isso na vida de vocês, primeiramente com o próprio testemunho de vocês foram atraídos para Jesus, e até hoje ainda são atraídos e aproximados cada vez mais deles, mas pode ser que vocês tenham já pregado o Evangelho para alguém, e aquela pessoa parece que ficou mais longe do que ela estava antes, se é que é possível isso acontecer. Parece que agora ela tem mais ódio ao Evangelho. Parece que agora ela tem mais raiva de Jesus. Parece que porque você falou do Evangelho, apresentou Jesus, aquilo despertou um ódio profundo na pessoa, que fez ela dar vários passos para trás, como um imã que tem ali a sua força, né? Os polos iguais ali e se repelindo um ao outro. Talvez haja alguém aqui que não tenha ouvido ainda a voz de Jesus e se convertido e ainda esteja afastado, ainda esteja nessa relação de um imã, de ser repelido, de não se sujeitar a Jesus. Talvez esse seja o seu caso. Enfim, essas reações estão aqui, seja no testemunho de vocês, seja no que já aconteceu na vida de vocês. Então vamos ler o texto aí, vocês vão perceber isso, vocês vão perceber essa mensagem central aí, muito fácil. A reação a Jesus evidencia a condição espiritual de alguém. Então João 3, 19 a 21 diz assim, João 3, 19 a 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Você percebe aí nos versículos 19 e 20 a primeira reação. Qual que é a primeira reação que está aí nos versículos 19 e 20? Lembra que as duas reações são afastamento ou aproximação. Nos versículos 19 e 20, você tem afastamento ou aproximação? Afastamento. É o imã norte-norte, sul e sul. E no versículo 21 você tem qual reação? Aproximação. Então o nosso esboço caminha assim: 19 e 20, afastamento, 21, aproximação. E isso, por si só, já nos ensina uma verdade importante. Nós estamos falando de duas reações possíveis, não existem outras. É impossível você ser indiferente a Jesus. Não dá para você dar de ombros para Jesus como se isso não fizesse diferença nenhuma. Porque dar de ombros para Jesus significa rejeitá-lo. E rejeitá-lo significa afastar-se dele. Significa manter essa separação aí e intensificar essa separação. É impossível você ser indiferente a Jesus. Não dá. Se você acha que dá para você ficar em cima do muro em relação a Jesus, não dá. Em relação ao Evangelho, não dá. Ou você se aproxima, ou você se afasta cada vez mais com o coração cada vez mais endurecido. Não tem uma terceira via, não tem um terceiro caminho, não tem uma terceira opção. É preto no branco. É A ou é B. Ou você se aproxima, ou você se afasta. E isso é muito claro em toda a literatura de João, seja no Evangelho de João, seja em 1 João, 2 João, 3 João, porque João sempre mostra contrastes. É luz e trevas, amor e ódio, e aqui é aproximação ou afastamento. É esse o contraste absoluto. E a gente tem que entender a vida cristã nesses termos aqui. Ou você está próximo, ou você está afastado. Vamos ver cada um desses itens aí, vamos caminhar por esses versículos para introduzir o nosso assunto aí sobre os encontros com Jesus.
E a primeira reação, como eu disse, é o afastamento. Olha aí o que diz o texto, vamos ver agora com mais detimento o que os versículos nos dizem. Versículo 19 começa assim: o julgamento é este. É claro que a gente começou a nossa exposição no meio do parágrafo, então a gente está começando meio de paraquedas, a gente precisa entender onde que esse versículo está inserido. Quando o texto fala aí sobre julgamento, você tem que ver os versículos anteriores, que é o 17 e 18. O 16 você já conhece, é o versículo áureo de evangelismo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E as pessoas pensam que o capítulo 3 de João acaba aí, né? Mas não, o capítulo 3 de João continua, o raciocínio continua. Olha o que diz aí o 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quando a gente lê isso aqui, que Jesus não veio julgar o mundo, a gente pode ter uma ideia errada do que o texto está querendo dizer. Algumas pessoas podem falar, viu, não é para você julgar se o cara está de um jeito ou do outro. Jesus não veio julgar ninguém, Jesus é paz e amor. Não, não é isso que o texto está falando. O que o texto está falando é que nesse primeiro momento, na primeira vinda de Jesus, ele não veio como juiz. E de fato ele não veio como juiz. Isso vai acontecer no futuro. Se vocês olharem lá para Atos 17, rapidinho, vocês vão ver que no futuro isso vai acontecer. Na segunda vinda de Jesus, outros textos falam sobre isso, quando Jesus voltar, ele vai voltar como juiz. Não mais como cordeiro, agora ele volta como leão, agora ele volta como aquele que vem para julgar, para instaurar o seu reino, para fazer a justiça no mundo e tudo mais. Mas naquele momento, na primeira vinda de Jesus, ele não veio como juiz, ele não veio nessa posição, mas no futuro isso vai acontecer. Olha só Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu, falando sobre Deus, que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Evidentemente, o texto está falando sobre Jesus. E Deus, o Pai, designou um dia em que Jesus vai julgar o mundo todo. Jesus vai julgar as nações, Jesus vai julgar o mundo e vai estabelecer o seu reino. Mas isso vai acontecer no futuro. Nesse momento aqui que João está falando, quando Jesus vem, ele não vem para julgar. Ele vem para salvar. Por quê? Porque ele vem para realizar a sua obra de morte, ressurreição, ascensão. Ele vem para realizar essa etapa do seu ministério, essa etapa da sua obra. Não é a etapa de julgamento ainda. Isso está lá no futuro. Então o texto fala, olha, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que fosse juiz naquele momento, mas para que por meio da sua morte houvesse a possibilidade, a realidade da salvação. Quem nele crê não é julgado. Ou seja, quem nele crê não é condenado. Por quê? Porque a nossa culpa foi colocada sobre Jesus. Foi para isso que ele veio, para levar a culpa pelos nossos pecados. Mas, o que não crê, o que acontece com quem não crê? O que o texto diz aí? Já está julgado, ou seja, já está condenado. Se vocês olharem aí o versículo 36, olha só o que é essa condenação. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus é como uma lâmina que já está na cabeça de todo incrédulo. Os salvos são libertos dessa ira porque Cristo pagou por essa ira. Mas os incrédulos continuam debaixo dessa condenação, desse julgamento que é colocado aqui, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por isso que o Evangelho é uma mensagem muito séria, que você precisa encarar com toda seriedade. Não dá para ser indiferente à mensagem do Evangelho, porque ela fala do seu destino eterno, mas porque ela diz se você está debaixo da ira de Deus ou não. Se você está condenado ou se você já foi liberto. Esse é o contraste que João está apresentando aqui para a gente. Mas muito bem, o texto mostra aí para nós o que é esse julgamento então. E aí o versículo 19 diz, o julgamento é este, 2 pontos. Julgamento aqui tem a ideia do motivo da condenação. Por que as pessoas estão sendo condenadas? Por que as pessoas são condenadas? Por que essas pessoas têm essa condenação sobre elas? Vem 2 pontos aí. O julgamento é este. Veja lá. Qual é o motivo da condenação? Que a luz veio ao mundo. Peraí. Quem é a luz aqui no texto? Quem é a luz? Então Jesus era uma lâmpada, é isso? Jesus andava com uma lâmpada na cabeça, meio...
Quando o texto fala que Jesus é uma luz, ele está usando de uma figura de linguagem. Está se referindo àquilo que Jesus faz, ou àquilo que Jesus representa, do seu ofício, da sua pessoa, mas aqui ele evidentemente não era uma lâmpada. Né? Em outras palavras, o que João está falando aqui, quando fala que a luz veio ao mundo, é que Jesus encarnou. Jesus, nós acabamos de sair do Natal, que é a celebração, a lembrança de que Jesus se fez carne, Jesus fez um ser humano. Mas João dá um toque especial a essa realidade, porque ele não fala só que Jesus veio ao mundo, ele fala que a luz veio ao mundo. Isso é um título que é aplicado aqui a Jesus. E é um título curioso, essa figura de linguagem. Ela está relacionada a pelo menos duas verdades. Por que Jesus é chamado de luz? Especialmente no Evangelho de João. Em primeiro lugar, isso mostra a relação de que Jesus tem com a vida. Porque luz é vida. Em João, luz e vida são realidades próximas, em contraste com as trevas e a morte. Se você pensar naquela imagem típica de um cemitério, onde tem morte, cadáveres e tudo mais, é um cenário vibrante, cheio de luz, ou um cenário de trevas? Trevas, né? Só lembrar do trailer do Michael Jackson lá, né? Como chama? Thriller, né? Só os mais velhos vão lembrar disso, mais novos nem sabem o que é esse thriller, né? Aquela coisa nebulosa, né? Aquela névoa, aquela coisa escura, trevas e morte. Agora, você não sai no filme de zumbi, claro, de mortos no sol do meio-dia, não. Por quê? Porque sol, lua, luz está relacionada à vida, trevas está relacionada à morte. E Jesus é quem tem vida e dá vida. Nesse sentido, ele é a luz. Mas mais do que isso, mais do que essa relação, a gente vê aqui também uma segunda relação importante, que mostra que Jesus é o revelador. Porque o que você faz, por exemplo, quando você está num ambiente escuro e você precisa saber por onde andar para você não perder o seu dedinho do pé em alguma quina? O que você faz? Você acende a luz. Você liga a lanterna do celular, sei lá, você faz alguma coisa para você poder ver o caminho. A luz tem o propósito de revelar as coisas. E quando a Bíblia fala, João fala que Jesus é a luz do mundo, Jesus é a luz, está falando que ele tem essa relação com a vida, mas ele também é quem revela. Revela o quê? A vida. Ele é quem torna acessível e disponível essa vida para quem está perdido nas trevas. Ele é quem ilumina as nossas trevas para que nós tenhamos vida. Ele torna isso disponível para nós, algo que a gente não conseguiria por si só. Olha só alguns textos aí rapidinho de João, só para consolidar isso na cabeça. Olha João 1, logo no comecinho do Evangelho de João, essas relações ficam claras. A relação de Jesus com a vida, da luz com a vida, e a relação da luz como um revelador. Olha aí o que diz João 1:4, olha só, 1:4 e 5. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Falando de Jesus, Jesus tem vida e ele dá vida. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Olha agora os versículos 8 e 9. Ele não era luz, falando de João Batista. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Pula agora para o capítulo 8, João 8:12. João 8:12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Veja aqui a relação de luz e vida, e de alguém que, por estar próximo a Jesus, tem direção, sabe onde pisa, sabe por onde anda. É isso que Jesus faz, por isso ele é a luz. Olha também João 12:46. Eu vim como luz para o mundo. João 12:46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se você lembrar da sua época de incredulidade, você vai lembrar de como haviam trevas dentro de você, ao seu redor. Você vivia perdido nessas trevas, até que a luz de Cristo brilhou. E agora você não vive mais em trevas. A sua vida mudou, sua mente mudou, seus hábitos mudaram, suas ações, suas palavras, tudo mudou, porque a luz de Cristo brilhou, o próprio Cristo brilhou. Antes você estava perdido em trevas, agora você tem vida, agora você está na luz, porque você está próximo de Jesus, que é a própria luz. Pois bem, então isso já deixa claro para nós alguns conceitos aí. O que é o julgamento, que é a condenação, que pesa sobre todos os incrédulos. E por que Jesus é chamado de luz aqui? O que significa esse título? E por que é importante para nós jovens
e eu de novo continuo me colocando nesse grupo, ainda que esse ano seja o ano que eu vou trintar. Agora não tem mais volta, né, Gê? Você também vai, né? Você tá mais pra lá do que eu, né? Ainda tem que segurar um pouco, mas não dá muita coisa não. Eu vou tentar já, 3.1 já, a coisa tá começando a ficar feia. Mas ainda dá pra colocar no grupo dos jovens, né, Gê? Não dá. 3.0 ainda, eu já estou me colocando lá na frente. Né? Mas, enfim, por que é importante para nós jovens, então, sabemos que Jesus é a luz? Porque esse título é exclusivo de Jesus. Porque somente Ele é quem tem essa capacidade de dar vida e de iluminar o nosso caminho e a nossa vida. Quando você pensa em todas as propostas que vocês jovens ouvem na escola, na faculdade, vocês vão ouvir várias propostas de lâmpadas para iluminar a vida de vocês. Várias pessoas vão chegar para você falando, olha, essa lâmpada aqui é a verdadeira luz. Seja a educação, olha, você quer ser alguém bom, você quer sair das trevas, você precisa de educação. Então você precisa fazer isso, fazer aquilo, toque a lâmpada da educação. A educação é bom, mas ela não salva, ela não ilumina. É curioso que isso entrou tanto na nossa cabeça que quando você estuda história, tem período acho que da era moderna já, né? Que nós chamamos de iluminismo, não é verdade? Porque o que trouxe a luz para aquele período de trevas terrível da Idade Média? O conhecimento, a razão. Olha, agora sim, uau, o mundo vai ser perfeito. 2 guerras mundiais depois disso. Não funcionou. Não dá. A lâmpada verdadeira não é o conhecimento, a razão. É uma lâmpada fajuta. Sabe aquelas lâmpadas que você compra, daquelas lanternas que você compra na Shopee? Você fala, uau, vou comprar isso aqui porque por R$5 vai iluminar tudo. Aquela lâmpadazinha pequenininha não dá. Não é a lâmpada verdadeira. E várias outras propostas de lâmpada vão chegar para vocês. Várias coisas. Você quer saber o caminho que você tem que trilhar? Faça isso, faça aquilo, vá nessa direção, ouça aquela pessoa, acompanhe aquele guru da internet, ouça o Pablo Marçal e as experiências doidas dele aí, de helicóptero e tudo mais. Enfim, ele é a lâmpada. Não, ele não é a lâmpada. A lâmpada, a luz verdadeira que ilumine da vida é Jesus. Só Ele é Jesus. E você tem que se aproximar dele. E por Ele ser a luz, quanto mais próximo dele você estiver, mais o seu caminho está iluminado. É isso que Provérbios fala, que o caminho do justo vai ficando cada vez mais claro até chegar o dia pleno, enquanto que o caminho do incrédulo, por se afastar da luz, vai ficando cada vez mais escuro, cada vez mais denso. A luz vai ficando cada vez mais distante. Então é importante que você tenha isso muito claramente, para que você não ceda a essas propagandas de luzes paralelas, lâmpadas alternativas. Elas não funcionam. Elas são tudo fajuto, tudo da Shopee. A única luz verdadeira é o próprio Cristo. Mas olha como o texto continua aí. Então, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, ou seja, Jesus encarnou-se, realizando essas funções aí, essas relações que nós vimos, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso pode parecer um pouco chocante de você ler no primeiro momento. Você fala, mas como pode alguém amar mais as trevas do que a luz? Sei lá, uma coisa meio gótica, né? O pessoal gosta de coisa treva, tenebrosa, né? Como as pessoas podem amar mais as trevas do que a luz? Como que as pessoas podem querer viver tropeçando o tempo todo, não saber por onde andar, não ter segurança nenhuma? Como elas podem amar mais isso do que um caminho iluminado? Como isso pode acontecer? Mas antes da gente ver o porquê que as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, eu quero destacar para vocês a palavrinha que João usa aí. Essas pessoas, qual que é o verbo que é usado para essas pessoas aqui? O que essas pessoas sentiram em relação às trevas? O que elas sentem em relação às trevas? Elas amaram mais as trevas do que a luz. Isso diz respeito aos afetos, aos nossos afetos. O que eu quero dizer com isso? Diz respeito àquilo que a gente valoriza, aquilo que nos direciona, aquilo que dá norte para a nossa vida, aquilo que faz o nosso coração aquecer, aquilo que direciona as nossas decisões. Olha, eu vou fazer isso porque eu gosto disso, porque eu amo isso, porque isso é o que dá sentido, razão para a minha vida. E esse texto aqui está falando que os homens têm isso pelas trevas. E se você olhar o versículo 20, você vai ver que em relação à luz, esses homens têm ódio. Olha aí o versículo 20.
pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, odeia a luz. Peraí, é uma relação aqui completamente doida, uma inversão de valores terríveis. Os homens amam as trevas e odeiam a luz. Deveria ser o contrário, deveria ser o oposto. Mas o que acontece com todo pecador é aquilo que Isaías diz que acontece. As pessoas chamam doce de amargo, amargo de doce, luz de trevas, trevas de luz. Essa é a sociedade que a gente vive, uma sociedade que ama as trevas e odeia a luz. E isso explica muito, e aqui a gente começa a falar dos encontros de Jesus com as pessoas, dos encontros que nós presenciamos quando apresentamos Jesus para as pessoas. Isso explica o porquê, quando falamos do Evangelho para os ímpios, é inconcebível para o ímpio abandonar os seus pecados. Não sei se você já teve aquela experiência de evangelizar alguém e falar assim: olha, você explica o Evangelho e tudo mais, e a pessoa, ela pergunta seriamente para você, ela fala: não, peraí, você está falando que se eu me converter, se eu seguir esse tal de Jesus aí, eu vou precisar parar de beber? Isso para a pessoa parece que é uma coisa assim, você fala: não, eu não posso parar de beber. Peraí, você está falando que para eu seguir Jesus eu preciso parar de ir na balada? Para aquela pessoa aquilo é tão caro, aquilo é tão precioso, ela ama aquilo com todo o ser dela, que ceder, abrir mão daquilo é inconcebível. Por quê? Porque cada célula do corpo dela ama as trevas. E quando as pessoas são confrontadas, colocadas diante de Jesus, isso gera um afastamento. Isso gera essa primeira reação: não dá. Eu sou das trevas, eu amo as trevas. Eu sou o porco que gosta da lama. E eu me recuso a ceder isso. Eu gosto disso, eu amo isso. Cada célula do meu corpo gosta disso. Mas por que isso acontece? O texto continua. Ele dá duas razões para os homens amarem mais as trevas do que a luz. Ou seja, para eles preferirem se apegarem ao seu modo de vida e rejeitarem a Jesus. Em primeiro lugar, eles fazem isso por causa da vida torta que eles têm. O texto diz: porque, mostrando a razão, porque as suas obras eram más. E tem uma segunda razão, que é por causa da reprovação inevitável que a luz traz. Não tem como a luz não revelar as imperfeições. Não sei se vocês já viram como que um gesseiro, um pintor, enfim, faz para ver se a parede tem imperfeições no gesso. Como é que ele faz? Já viram isso? O que ele faz? O que ele pega? Uma lâmpada. Ele pega uma lâmpada e ele vai passando, porque a lâmpada revela as imperfeições. Por isso que quando você for comprar uma casa, seu apartamento e tudo mais, você tem que fazer a vistoria de dia, para você poder ver as imperfeições e tudo mais. Se for à noite, está tudo lindo. Aí no dia seguinte você vê que o pedreiro tentou tirar a diferença do reboco, tá uma coisa super torta. Não deu certo. Porque as imperfeições aparecem com a luz. E é por isso que o ímpio detesta a luz. Porque as obras dele são más, a vida dele é torta, e a luz revela as imperfeições. A luz revela as coisas que estão tortas. O versículo 20 diz, pois todo o que pratica o mal aborrece a luz. Tem alguma tradução diferente aí? Ele odeia a luz? Tem alguma outra? Detesta. Qual que é a sua? NA, Nova Almeida atualizada. E a sua? NVT. A ideia é essa daí. O ímpio odeia. O ímpio abomina. O ímpio detesta. Ele tem aversão à luz. E quem é a luz? Jesus. Ele é a luz. O ímpio odeia Jesus. E é por isso que falar sobre Jesus causa um profundo ódio nas pessoas. Não por acaso Jesus disse mais uma vez que além do ódio dirigido a ele, quem mais seria odiado? Nós, os discípulos. Por quê? Nós também somos chamados de luz, não somos? Vocês são sal da terra do mundo. Vocês também revelam as imperfeições dessa parede. A presença de vocês denuncia as imperfeições, o pecado, a vida torta dessas pessoas. A simples presença silenciosa, o modo como você se veste, o modo como você lida com o trabalho, com os estudos, isso por si só denuncia a preguiça, o pecado, a mentira, o roubo, denuncia tudo isso deles. E por isso eles têm ódio, porque isso revela a vida torta que eles têm. Por isso que João diz, porque as suas obras eram más, e todo aquele que pratica o mal aborrece, odeia a luz, e consequentemente não se chega para a luz. Ao invés de se aproximar, o que o incrédulo faz diante de Jesus? Ele se afasta. Não, eu quero continuar nas trevas, eu quero continuar a minha vida torta.
eu quero continuar fazendo o que eu faço, eu não quero que ninguém fique evidenciando a pecaminosidade, o erro, a gravidade disso. Por isso essa pessoa se afasta de Jesus e quer apagá-lo de tudo quanto é jeito. Não se engane. Por que vocês acham que hoje em dia a gente fala muito do Natal ser comercial, né? O Natal virou uma data comercial e tudo mais. Por que o Natal virou uma data comercial onde já nem se fala mais sobre Jesus? Colocaram outro personagem central no Natal. Colocaram um outro personagem central. Hoje em dia também já nem sei também se o Papai Noel é tão central, porque eu nem sei mais se a criançada acredita no Papai Noel como acreditava na minha geração, né? Eu lembro quando eu contei com meu coleguinha que o Papai Noel não existia, ele veio tirar, a mãe dele veio tirar a satisfação. Ainda acreditam? Sim. O Papai Noel ainda é o... Hoje também é o Grinch. É o Grinch? O verde? É. Nossa, bom, enfim, o cara roubou o Natal? Essa coisa de bandido, aquela coisa de bandido que é bem doido, né? Mas vamos lá. Enfim, mas tiraram Jesus, tiraram o presépio, tiraram todas as figuras que remetem a Jesus. Por quê? Porque Jesus é a luz, gente, ele não pode estar presente. Eu tenho que abafá-lo, eu tenho que apagá-lo. Nessa viagem que eu fiz agora com a Isabela, a gente foi naquela Regent Street lá de Londres, onde tem aqueles anjos de LED lá e tudo mais, super bonito, né? Tem anjos, mas não tem Jesus. Mas peraí, você colocou o anjo no Natal existe por causa de Jesus. Não, você tira Jesus, deixa só o anjo. Mas por quê? Por que esse esvaziamento? Igual na Páscoa, né, pastor? O coelhinho. Sim, virou o coelho. Agora ninguém mais lembra. Ninguém mais lembra do que aconteceu naquela Páscoa quando Jesus morreu. Ninguém lembra mais disso. Ninguém vê mais do cordeiro. Todo mundo só lembra do coelho e do chocolate. E aqui na igreja o pessoal lembra do café da manhã da Páscoa, né? Todo mundo lembra muito bem. Mas eu quero dizer que as pessoas têm que apagar Jesus da vida delas, do mundo. Apague Jesus. Se você perguntasse para o incrédulo assim, escolha um personagem da história para apagar, você acha que ele falaria de Hitler? Você acha que ele falaria de Mao Tse Tung? Você acha que ele falaria de Che Guevara? Qual ia ser o nome que estaria na ponta da língua deles? Jesus. Apaga Jesus. Apaga. Exclui ele da história. Apaga da mente de todo mundo. Apaga da história do universo. Tamanho é o ódio que essas pessoas têm por Jesus. E por isso, quanto mais longe, melhor. Agora olha só. O texto está falando aqui sobre incrédulos que se afastam. Mas é curioso observar que o crente, ele pode, em algum grau, adotar uma postura semelhante aos incrédulos. E também, gradualmente, começar a se afastar de Jesus. Nós estamos próximos dele. Estamos sendo iluminados por ele. Mas quando eu nutro pecados na minha vida, não me arrependo desses pecados, não mudo a minha vida, não abandono esses comportamentos que eu tenho que abandonar, não me arrependo disso, pouco a pouco a luz de Jesus começa a me incomodar também. E então eu vou dando passos para trás e me afastando da luz, porque eu não quero abandonar aqueles pecados. Eu não quero abandonar os cantinhos escuros do meu coração. Eu não quero que a luz chegue até lá. E isso pode acontecer conosco. Olha só o que diz aí, 1 João 1. Isso fala muito sobre os encontros com Jesus. Agora os encontros dos crentes com Jesus. Um encontro que é constante, que deve ser constante. E se você, ao ler esse texto aqui, perceber que é o seu caso, você tem que mudar isso agora. Aproveita que é começo de ano e põe isso como uma meta. Se aproxime da luz. Olha só o que diz aí, 1 João 1, 5. Olha só. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Fala da perfeição de Deus, da santidade de Deus. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se você fala que você é íntimo de Deus, próximo de Deus, mas você vive uma vida de pecados constantes, não confessados, obstinados, tem alguma coisa errada aí. Você está mentindo, ou para você mesmo, ou para Deus. E para Deus. Mas olha o versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, ou seja, vivemos uma vida de santidade, uma vida de luta contra o pecado, se isso acontece, qual é o resultado? Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós nos arrependemos e encontramos perdão e purificação dos nossos pecados.
Agora, se eu ando nas trevas, faço o exercício contrário do que está aí no texto. Ele dá um exemplo positivo. Se eu ando na luz, eu tenho comunhão com os meus irmãos. Agora, se eu ando nas trevas, o que acontece? Qual é o oposto do que está aí? Se eu ando nas trevas, o que acontece na minha relação com os meus irmãos? É bem fácil. E talvez você fale, pastor, esse é o meu caso. Ano passado eu me afastei dos meus irmãos. Ano passado eu perdi comunhão com eles. Eu me aproximei de pessoas que não devia na escola, na faculdade. Eu me isolei de todo mundo por conta dos meus pecados. Me envolvi, sei lá, com pecados como pornografia, pecados sexuais. E isso inevitavelmente foi cortando as pontes de relacionamento, ao ponto de eu ficar isolado como uma ilha e perder a comunhão com todos os meus irmãos, porque eu estou vivendo em trevas, eu estou me afastando da luz. Eu estou me afastando da lâmpada, eu estou me afastando da fonte, da única fonte de luz. E inevitavelmente, quando eu me afasto disso, eu perco a comunhão com os meus irmãos. Esse é um sintoma crucial. Se você começa a perder comunhão com seus irmãos, é porque tem pecados na sua vida que você não está tratando. São cantos escuros do seu coração que a luz de Jesus não está iluminando. E é inevitável que esse afastamento todo aconteça. Então você começa a se afastar para proteger esse pecado. Se esse é o seu caso, pare de fugir da luz, se aproxime da luz, exponha o seu pecado, enfrente isso com coragem, vence esse pecado pela força que o Espírito Santo dá. Mas o texto está falando sobre incrédulos. Isso aí a gente fez uma aplicação, em parênteses aí, vendo que o crente ele pode eventualmente imitar esse comportamento também. Mas olha o que diz aí a sequência do texto. Por que o incrédulo não se chega para a luz? A fim de não serem arguidas as suas obras. Tem alguma outra tradução? NVI, NVT? Como é que está aí a Bíblia de vocês? Para que seus atos não sejam reprovados. Para que seus atos não sejam reprovados. Essa é a ideia aqui. Porque o incrédulo é confrontado por Jesus e pela verdade. A luz sempre incomoda profundamente as trevas, porque tem um confronto. Nós vamos ver alguns encontros de pessoas com Jesus, narrados nos evangelhos, em que essa tensão desperta um ódio, justamente porque Jesus confronta o comportamento, a vida, as ideias das pessoas. Veja o que diz João 7. João 7,7. Olha só. João 7,7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Jesus testemunha que o homem está perdido, longe de Deus, e que está solto ali nos seus pecados. E isso, é claro, incomoda. O incrédulo não suporta essa acusação. O incrédulo não suporta esse confronto. E é por isso que ele se afasta de Jesus, mas não numa postura pacífica. Jesus diz aqui que o mundo odeia a ele. Eu não sei se vocês viram recentemente alguns vídeos. Não sei de quando são esses vídeos, mas esses dois vídeos aqui. Não sei se vocês viram. Esse daqui eu vi procurando no YouTube. Esse daqui eu vi várias vezes no Instagram, enfim. Mas tem um pregador, eu não sei o que ele estava pregando, não sei avaliar qual era a circunstância ali, mas pelo que eu entendi, que o pessoal tem falado, era uma vizinhança LGBT, e tinha um pregador ali falando do evangelho e tudo mais. Não sei se ele estava incomodando de algum outro modo, não sei dizer. Mas essa menina aqui, ela se coloca diante do cara e ela fala, vai embora. E começa a xingar, fala palavrões, mas vai embora, você não pode estar aqui, isso aqui é um bairro gay, você não pode falar disso aqui. E aí o cara fala, olha, mas você precisa de salvação, você precisa de Jesus. E ela começa a gritar. Desse jeito aqui. Não, mas o que é isso? Aí o cara fala, você está sendo irracional. Sabe aquele, tem um meme, né, de um bichinho que fica gritando, né? É isso. Fica gritando o tempo todo. Aí aparece um outro cara e fala, cara, isso aqui é um bairro LGBT e tudo mais, a gente não quer você aqui. Mas você viu um ódio profundo. O cara estava pregando. Eu não tenho direito de falar no lugar que eu... Tem lugares que eu não posso falar aqui na rua. Mas é um ódio profundo ao ponto de expressar isso nesse grito. Esse grito é um grito de ódio.
E esse outro vídeo aqui, assim, eu vi no YouTube que parecia que era uma parada LGBT também lá nos Estados Unidos, não sei. Mas essa moça aqui, ela pode estar alterada, não sei, ela tem um comportamento bem estranho, esse cara está pregando também. Ela chega e fala, eu odeio Jesus. Ele fala, mas por que você odeia Jesus? Ela fala, eu odeio Jesus, misturado com palavrões e tudo mais, né? É curioso que ela fala, eu odeio Jesus, e depois ela fala, Jesus nem existiu. Você fala, mas como que você odeia alguém que não existe? É uma coisa meio... um contrassenso, né? Mas é isso, a incredulidade é isso, né? Você conviver com esses contrassensos aí, essas contradições. Mas ela está descontrolada no vídeo, e ela fala, eu odeio Jesus. Agora, isso coloca para nós uma realidade que o mundo não está disposto a encarar, evidentemente. As pessoas tentam pintar Jesus como se fosse alguém que abraçava tudo, todas as causas, LGBT e tudo mais. Mas por que essas pessoas odeiam Jesus então? Porque no fundo, elas sabem que Jesus não é esse que elas inventaram. Esse não é Jesus. Elas odeiam Jesus de verdade. Elas inventaram outro Jesus para ser um pouco mais aceito, mas nem esse Jesus um pouco mais aceito elas abraçam de fato. Elas odeiam Jesus profundamente, o verdadeiro Jesus. Elas não suportam Jesus. Elas detestam, abominam Jesus. Às vezes você está conversando com um incrédulo numa boa, tal, ele te faz aquela pergunta evangelística e você fala, sabe o que acontece? É Jesus. Na hora, o semblante muda. Você vê as nuvens chegando. O tempo fechando. Você sente as coisas tremendo. Na hora tudo muda. É um ódio. É um vulcão em erupção que vem. Porque você tocou no nome de Jesus. Não o Jesus inventado por aí, que esse povo inventa, mas o verdadeiro Jesus que elas odeiam profundamente. É isso que acontece com o incrédulo, então. Eles se afastam de Jesus quando obstinados em seus pecados. Isso porque os encontros com Jesus revelam o coração das pessoas. Isso daqui, essas reações são expressões do que está lá dentro. E Jesus sabe disso. Nos encontros que a gente vai estudar, a gente vai ver como Jesus, sendo Deus, conhece o que se passa no coração de cada um. Olha só o que diz aí, por exemplo, João 2. Olha aí, João 2, 23. João 2, 23. Olha só que interessante. Estando ele, Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Aqui parece que João está falando de uma crença superficial, uma crença social ali, uma coisa muito rasa. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus lia no coração das pessoas as suas reações, se eram verdadeiras ou não. E em vários embates com os fariseus, com os mestres da época, os religiosos ali da época e tudo mais, Jesus revela esse conhecimento do coração humano. Olha só aí Mateus 9, um exemplo, só um exemplo. Olha o que diz aí Mateus 9. Mateus 9, 4. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Dá para fugir de Jesus? Tem algum canto do seu coração escuro que Jesus não consiga ver? Não dá. Então é um pouco de insensatez tentar esconder coisas de Jesus, tentar fugir de Jesus. Não dá para fazer isso. Você pode enganar a si mesmo, achando que nesse canto aqui Jesus não vai ver o que eu estou fazendo, daquele canto ali Jesus não vai saber isso, mas não dá. Jesus sabe o coração, Jesus sabe o seu coração. Jesus sabe o que está se passando na sua mente agora. Talvez eu esteja pregando aqui e a reação que esteja acontecendo com você seja semelhante a essa. Talvez você esteja gritando por dentro: eu não aguento mais ouvir falar de Jesus. Eu não aguento mais esses pastores falando de Jesus. Eu não aguento mais. Talvez por dentro essas palavras estejam aí. E Jesus sabe disso. Jesus conhece o seu coração. Eu não posso ver o seu coração, mas Jesus vê o seu coração. Então você tem que ser honesto consigo mesmo, porque Jesus, Ele sabe o que se passa dentro de cada um aqui. Ele sabe o que se passa na mente e no coração de cada um. Não dá para fugir dessa realidade. Mas essa é a primeira reação. Há 2 versículos aí, por isso a gente demorou um pouquinho mais. A segunda reação é um pouquinho mais breve, está aí no versículo 21. Aí a segunda reação, enquanto a primeira é o afastamento, a segunda reação é a
aproximação. Até aqui tudo certo? Entenderam tudo? Vocês conseguem visualizar isso, tudo que a gente falou no dia a dia de vocês? Nas interações de vocês, nos encontros que vocês promovem aí com as pessoas? Sim? Dentro da família? Isso acontece em casa? Nas reuniões familiares? Isso acontece na escola, no trabalho, na faculdade? Acontece. O ódio, o afastamento. Mas o versículo 21 mostra a segunda reação, e essa eu espero que seja a reação de todos aqui, que é a aproximação. O texto diz assim no versículo 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Praticar a verdade em João significa ser cristão, porque praticar a verdade significa você viver de acordo com a verdade de Deus, você se preocupar com a verdade, com os padrões de Deus, com aquilo que Deus apresenta como verdade, e você quer se alinhar a isso. Então você pratica a verdade, você é um cristão legítimo, genuíno. Quem pratica a verdade, ou seja, quem vive o cristianismo autêntico, se preocupa com isso autenticamente, sinceramente, essa pessoa, ao invés de se afastar, o que ela faz? Ela se aproxima da luz. Porque não há medo. Por que a pessoa que é cristã, por que ela não tem medo de se aproximar da luz? Por quê? Por que o incrédulo não quer se aproximar da luz? Por quê? A gente acabou de ver. Qual que é a razão? Porque as obras são más e porque eles querem esconder as suas obras. Porque eles querem esconder as suas obras. Agora, o crente, ele quer esconder as suas obras? Não. O crente quer se aproximar da luz. Ele quer que o seu cômodo interior seja cada vez mais claro. Ele quer pôr LED em tudo quanto é canto. Ele quer pôr holofote em tudo quanto é canto. Quanto mais iluminado, melhor. Porque eu não tenho nada para ser escondido. A minha vida é um livro aberto diante do meu Deus. Eu quero confessar os meus pecados. Eu quero que Ele ilumine a minha vida, a minha mente, os meus pensamentos. Então eu me aproximo cada vez mais dessa luz intensa. E tem um princípio interessante aqui. Um princípio interessante em comum. E comum. Quem não deve, não tem. Se a gente fosse parafrasear, né, o intuito aqui do versículo seria mais ou menos esse. Quem não deve, não tem. O camarada se afasta da luz porque ele está devendo. Mas agora, o crente que tem os seus pecados confessados e quer viver uma vida justa diante de Deus, ele não tem por que se afastar. Pelo contrário, ele quer se aproximar de Deus. Ele quer estar mais próximo de Deus. E esse princípio nos ensina algo muito prático. Porque se você é jovem e você faz coisas escondidas porque você tem medo de ser pego, e você usa subterfúgios para ninguém pegar as suas escapadas, suas coisas erradas, as coisas que você faz por debaixo dos panos, isso diz muito sobre a sua condição espiritual. Porque quem faz coisas nos cantos escuros, quem faz coisas escondidas, quem tenta ocultar as suas ações más, não é o crente, é o incrédulo. E pode ser que você esteja se comportando como incrédulo mesmo sendo um crente. Olha só o que diz aí Efésios 5. Efésios 5:11, olha só. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Quem é que faz coisas escondidas? As trevas. Eles fazem coisas escondidas, o crente não. Se você é um crente, você faz coisas escondidas, meu pai não pode saber disso, minha mãe não pode saber disso, eu falei com tal pessoa, mas meu pai não pode saber disso, eu fiz tal coisa, mas meu pai não pode saber disso, minha mãe não pode saber disso, o pastor não pode saber disso, porque senão, se você faz coisas escondidas, você está se comportando como um incrédulo. Você está abraçando as trevas ao invés de reprová-las. Você está abraçando o erro ao invés de reprová-lo. Você não está se aproximando da luz. Você está se afastando da luz com medo de ter seu pecado denunciado. O crente não teme expor a sua vida porque há integridade. Para o crente, a luz é uma segurança.
Quando você está andando na rua, você vê uma rua toda escura e uma rua iluminada. Qual que é a rua mais segura? Ah, é escura, é claro que não. Você vai na rua iluminada, você vai andar debaixo do poste. Você está lá esperando 11 da noite, voltando da faculdade, tem um ponto de ônibus, você está lá de boa e de repente aquele único ponto de luz que tem em cima do seu ponto de ônibus apaga. Você fala, ufa, agora eu estou seguro. Não. A luz nos dá segurança, a luz nos dá tranquilidade. Para o crente é assim também, a luz me dá segurança. Eu me lembro, quando eu namorava com a Isabela, eu tinha uma preocupação muito grande, um cuidado muito grande, de narrar cada passo que eu dava para os pais dela. A Isabela às vezes falou, não, mas você é muito Caxias também, tudo que você fala. Porque eu falava assim, olha, a gente vai até a padaria, ó, fala pro seu pai que a gente vai até a padaria, mas meu pai já deixou a gente até a padaria, não tem problema, não, fala que a gente vai até a padaria. Ó, a gente vai tomar um café na padaria, fala pro seu pai que a gente vai tomar um café na padaria, tá? Ó, a gente vai sair da padaria agora, ó, diz seu pai que a gente vai sair da padaria agora. Ele já deixou, não precisa ficar falando cada passo. Mas por que eu era tão preocupado em falar cada passo? Porque é luz. Isso me dá segurança. Se alguém chegasse e falasse, eu vi o Nicolas e a Isabela, eles estavam num lugar meio escuro, o pastor Marcos ia falar, não, eu sei onde eles estavam. A minha vida estava exposta. Isso me dava segurança. Como namorados, noivos aqui, é importante que vocês adotem esse princípio. A clareza, a transparência, a luz nos dá segurança. Se o pai da moça, os pais do rapaz não sabem para onde eles vão, onde estão meus filhos? Não sei. Opa, peraí, você não sabe. Quem esconde as coisas está nas trevas. Quem esconde as coisas não quer que os outros saibam. Por quê? Fala, não estou falando para você falar tudo da sua vida também, não é para você publicar tudo no Facebook, né? Gente, estou indo dormir agora, boa noite. Gente, acordei. Não é isso. Preserve a sua privacidade e tudo mais, mas naquilo que diz respeito à sua santidade, aquilo que pode dar lado para mau testemunho, tudo isso, use da luz para te dar segurança. Se aproxime da luz para que você tenha segurança. Esse é um princípio que a gente extrai daqui. E aproximar-se da luz, como o texto diz, significa ter comunhão com Jesus. Nosso conhecimento sobre Jesus tem que aumentar cada vez mais, nossa vida de oração tem que ser mais intensa cada vez mais. Esse é um bom alvo para vocês traçarem para 2024. E vocês têm que avaliar o processo de amadurecimento da fé de vocês para que isso seja visível. Em 1 Timóteo 4, Paulo fala para Timóteo, medita nessas coisas, trabalha duro aí para que os outros vejam o seu progresso. Quanto mais próximo da luz você estiver, mais as pessoas vão perceber isso. Nossa, o Jean está iluminado, não é a careca dele que está refletindo não, é porque ele está perto da luz ali mesmo. Nossa, cadê o Kevin também está iluminado, Mateus Thiago está brilhante. Por quê? Porque ele está perto da luz. Nós estamos vendo cada vez mais eles próximos da luz. Agora, se você não estuda a Bíblia, se você não tem uma vida de oração, se você abandona a comunhão dos irmãos, se você não está nem aí para as coisas de Deus, você vai ficar com um brilho cada vez mais fraco. Ao invés de ter uma Duracell, power toda brilhante, a sua lâmpada vai estar iluminada por uma Rayovaczinha, meia boca lá, que não vai ter carga o suficiente, vai estar bem arriada. Então, que nesse ano você amadureça, cresça e brilhe intensamente. Não por um brilho próprio que você tem, mas porque você está mais perto da luz verdadeira, se aproximando dele e expondo cada canto da sua vida à luz de Jesus. E aí o texto termina. Ele fala, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O crente não teme a exposição da sua vida perante a luz, porque ele tem convicção da sua vida com Deus. Se vocês lerem depois em casa o Salmo 26, é um salmo muito interessante, em que o salmista fala, Senhor, eu tenho andado em integridade diante do Senhor. Eu sei do meu caráter, eu sei da minha vida cristã, como se ele estivesse falando isso. Eu sei disso. Eu tenho conhecimento da minha integridade. Olha a minha causa, julga a minha causa aqui, me defenda, me liberta dos meus inimigos. O crente tem essa ousadia, por assim dizer. Não que ele coloca isso como um tipo de cobrança ou joga na cara de Deus, não, mas ele sabe. Ele sabe a vida de integridade que ele tem vivido. E vocês têm que avaliar isso. A minha vida tem sido uma vida íntegra? A minha vida tem sido uma vida na luz? Ou eu não quero revelar as minhas obras? E por isso eu temo me aproximar de Jesus. E mais do que isso, o Salmo 139 fala para Deus avaliar o nosso coração e mostrar se há em nós caminhos que precisam ser corrigidos.
eu quero me aproximar da luz para que as minhas imperfeições fiquem aparentes e o Espírito Santo corrija aquilo que não é da vontade de Deus. Essa é a postura do crente. Ele se aproxima da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, porque estão de acordo com a vontade de Deus. E aqui você tem a aproximação. E existem encontros no Novo Testamento, nos Evangelhos, em que, ao se encontrar com Jesus, as pessoas se aproximam dele e se encaixam nisso daqui. E eu espero que isso tenha acontecido com todos aqui, que haja essa aproximação. Eu espero que naquela relação de ímãs, Jesus seja o sul e todos nós sejamos o norte. Ou ele seja o norte e todos nós sejamos o sul, enfim, nesse caso aí não faz diferença. Mas que nós nos aproximemos. Agora, se você ainda não creu em Jesus como Salvador, então a sua relação, a sua reação não é de aproximação, é de afastamento. E ao longo dos estudos que a gente vai fazer, a gente vai ver pessoas, indivíduos que se afastaram e que se aproximaram. E a gente vai aprender com eles, com essas histórias aí. Beleza? Considerações finais? Alguém falou alguma coisa? Fale agora ou cale-se para sempre. Não? Então vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque nós estávamos um dia distantes do Senhor, afastados, e permaneceríamos assim cada vez mais distantes do Senhor, se não fosse o Espírito Santo atuar em nosso coração, de modo que agora nós estamos próximos de Jesus, estamos próximos da luz. Ajuda-nos, Pai, a vivermos essa iluminação santa, cada vez de modo mais intenso. Ajuda-nos a nos aproximar cada vez mais de Jesus. Que essas duas reações norteiem a nossa vida, não só naquilo que nós vemos de nós mesmos, mas no modo como nós interpretamos a reação das pessoas a Jesus e à verdade do Evangelho. Que o Senhor nos dê maturidade, discernimento para perceber isso e encarar essas reações à luz da Tua Palavra. Que aqueles que se afastam quando ouvem do Evangelho, que o Senhor nos dê sabedoria para falar com essas pessoas, para testemunhar essas pessoas. E aqueles que se aproximam ao ouvir do Evangelho, que o Senhor nos dê coragem, conhecimento para continuar promovendo a edificação dessas pessoas. E na nossa própria vida, que nós nos aproximemos cada vez mais da luz. Que nós não sejamos pessoas que escondem as coisas com medo de serem iluminados, mas que nós desejemos ardentemente a correção que vem do Senhor para a nossa edificação. É o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.